Olá, eu sou a professora Daiana e estarei fazendo uma revisão de todo o conteúdo do terceiro bimestre de Química, que inclui a tabela periódica, propriedade dos átomos, a formação de substâncias, em que irei falar sobre a teoria do octeto e ligações químicas. Então, eu peguei o esquema do livro de vocês, em que a tabela periódica ela é dividida com o hidrogênio, os metais, aqui embaixo também, os semimetais, os ametais e os gases nobres. Então, estarei falando de alguns deles com vocês. Primeiro, o hidrogênio. O hidrogênio se encontra no estado gasoso e altamente inflamável à temperatura ambiente. Possui a capacidade de se combinar com metais e ametais. Agora, os metais. São sólidos, exceto o mercúrio, que ele é o único metal líquido. Eles são bons condutores de eletricidade e calor, possuem temperaturas altas de fusão e ebulição, possuem grande tendência em formar cátions, ou seja, íons que doam elétrons. Temos como exemplo os fios, talheres, moedas e etc. Nós também temos os gases nobres, que são esses aqui na última família. Todos esses daqui. Eles são bastante estáveis, ou seja, eles não se unem a qualquer outro elemento da tabela periódica para formar compostos, pois não tendem a doar ou receber elétrons, e por isso são encontrados de forma isolada na natureza. Temos como exemplo o gás hélio. Mais para frente, a gente irá estudar sobre a teoria do octeto, em que ela fala sobre esses gases nobres. Agora, os ametais. Eles são isolantes térmicos e, por isso, muito utilizados na confecção de borrachas. Geralmente se encontram em estado gasoso à temperatura ambiente. Temos como exemplo o oxigênio, que seria o O2. Possui grande tendência em formar ânions, ou seja, íons que recebem elétrons. Exemplos: carbono, fósforo, enxofre e etc. Podemos observar também o quanto o metal é o oposto dos ametais. Enquanto ele se trata de um bom condutor de eletricidade, calor, o outro já é um isolante térmico. Enquanto são íons que doam elétrons, o outro são íons que recebem elétrons. Propriedade dos átomos. A partir deste momento, estudaremos 3 das várias propriedades periódicas, que são o raio atômico, a eletronegatividade e o potencial de ionização. Primeiro, eu estarei falando sobre o raio atômico. É a distância entre o núcleo atômico até o último elétron da eletrosfera. O tamanho dos átomos depende de 2 fatores. O primeiro, o número de camadas eletrônicas, e o segundo, a quantidade de prótons existente em seu núcleo, ou seja, a sua carga nuclear. Abaixo eu coloquei uma imagem para vocês. O núcleo, essa bolinha vermelha aqui, nela contém nêutrons e prótons. Prótons, são as cargas positivas. A eletrosfera é tudo isso ao redor deles. Podemos observar nessa bolinha verde, são os elétrons, que são cargas negativas. Então, quanto menor o raio atômico, mais próximo o núcleo dos elétrons. E quanto maior o raio atômico, mais distante o último elétron da camada estará do núcleo. A eletronegatividade. Essa propriedade periódica se encontra associada à tendência, seja ela maior ou menor, de um átomo a atrair os elétrons para si em uma ligação química. A eletronegatividade está diretamente relacionada com o raio do átomo, pois quanto menor for o raio atômico, maior será sua força de atração sobre os elétrons. Nós podemos até observar nessa imagem do raio atômico aqui. Cada vez que ele for diminuindo, esse elétron verde estará mais próximo do núcleo. Então, vai ser muito difícil retirar, porque a gente aprendeu que cargas opostas ela tem uma alta atração um com o outro. Continuando. Assim, podemos afirmar que quanto menor for o raio atômico, maior será a sua eletronegatividade e vice-versa. Agora, iremos entrar no potencial de ionização. O que seria? É a energia necessária para se retirar um elétron da eletrosfera de um átomo em seu estado fundamental, isolado e gasoso. Então, quanto mais perto o elétron estiver do núcleo, mais difícil será para retirar. São cargas opostas, vão estar bem atraídos. Sendo assim, a gente conclui que quanto menor o átomo, sendo mais difícil retirar o elétron, maior será o seu potencial de ionização. E o inverso disso será o quê? Quanto maior o átomo, sendo mais fácil retirar elétron,
será menor o seu potencial de ionização. Então, antes da gente entrar, né, na teoria do octeto, eu irei mencionar sobre a formação de substâncias, né? O que seria? Então, os átomos, eles podem se unir a outros e formar substâncias, como, por exemplo, a água, né? Que são dois hidrogênios com o oxigênio formando o H2O, que é o qual nós conhecemos. E ao se unir, eles conseguem se estabilizar entre si. Agora iremos entrar na teoria do octeto, né? O que seria? Ao analisarmos as configurações eletrônicas dos dados nobres, que são esses números aqui em círculo azul, percebemos que possuem a mesma quantidade de elétrons no último nível eletrônico, ou seja, 8 elétrons, exceto o hélio, que possui 2 elétrons na camada de valência, né? Pois ele consegue se estabilizar com esse valor. E, com essa conclusão, foi constituída uma teoria denominada regra do octeto, ou teoria do octeto, em que todos os átomos precisam ter 8 elétrons em sua camada de valência para se estabilizar. Sendo assim, vão se ligando a outros elementos a fim de formar 8 elétrons. Né? Agora a gente irá entrar sobre as ligações químicas. Os átomos, então, conseguiram atingir a estabilidade por meio da combinação com outros átomos, participando de ligações químicas, exceto os átomos de hélio, como foi mencionado, pois sua estabilidade se dá com apenas 2 elétrons em seu nível de valência. Sendo assim, existem 3 tipos de ligações químicas, que são as iônicas, covalentes e as metálicas. Primeiro, eu estarei falando sobre a ligação iônica. Os átomos doam elétrons para outros que precisam receber, a fim de ambos se estabilizarem. Adquirir 8 elétrons em suas últimas camadas, segundo a teoria do octeto. Seria uma ligação entre cátion e ânion, basicamente entre um metal e um ametal, que um vai perder um elétron enquanto o outro vai ganhar elétron. Como nessa imagem aqui abaixo, né? Podemos observar que um elétron salta de seu elemento para o outro, se mantendo estabilizado. É estabelecida pela atração entre cargas de sinais opostos. Ligações covalentes. Ela se realiza por meio de um compartilhamento de elétrons que se encontram na camada de valência dos átomos. Na ligação covalente não há formação de cargas positivas, como os cátions, e negativas, como ânions, pois os átomos nessa ligação não doam ou recebem elétrons, mas os compartilham. Então, ela é totalmente oposta da ligação iônica, que se tratam de cargas opostas, pois eles compartilham os elétrons. Cada compartilhamento é representado por um traço, e se refere sempre a 2 elétrons, né, que seria um par. Um elétron de um elemento com um elétron de outro elemento. Sendo assim, eles formam realmente moléculas, né? Temos como exemplo o cloro, né, que há um compartilhamento de elétrons. Cada cloro ele contém 7 elétrons na sua camada, o outro cloro também contém 7 elétrons. Então, como a gente aprendeu na teoria do octeto, para eles se estabilizarem, eles iriam precisar de 8 elétrons. Sendo assim, eles compartilham seus elétrons. Aí ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons para ele. E, igualmente, do outro lado, ele compartilhou e também estaria com 8 elétrons. As ligações metálicas. A ligação metálica ocorre entre metais e suas características não podem ser explicadas pela ligação covalente e nem pela ligação iônica. Os metais têm por característica ser um bom condutor de eletricidade. Elas formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas. Seriam o quê? A união de 2 ou mais metais. Origina-se diversas propriedades importantes, como a maleabilidade e a ductilidade. Então, nossa aula revisional, ela se encerra por aqui, e espero que vocês tenham compreendido e gostado, né? Qualquer dúvida estarei à disposição para explicar, né, o conteúdo desse bimestre e até mesmo estar solucionando questões com você. Né? Muito obrigada, tenha um excelente dia.